Como montar uma carteira de altcoins? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Mercúrios. E o intuito desse vídeo é auxiliar quem está assistindo a montar uma carteira 100% alocada em altcoins. E antes de eu começar esse vídeo, é muito importante fazer alguns avisos. Primeiro é que cada pessoa tem o seu apetite de risco. Aqui na nossa estratégia na Mercúrios, a gente aloca cerca de 70% da carteira em Bitcoin e Ether, que a gente considera que são os ativos que possuem as melhores assimetrias do mercado cripto, são os ativos mais seguros, impedem que a nossa carteira tenha o tal do risco de ruína, que a gente morra ao longo do tempo investindo em ativos muito arriscados. Mas a gente sabe que cada um tem uma realidade de vida diferente, um apetite de risco diferente. Então quem sou eu para falar o quanto que você deveria estar assumindo de risco no seu investimento ou não? Então esse intuito é justamente ajudar as pessoas que querem tomar mais risco, que têm um apetite de risco maior, a montar uma carteira mais arriscada. Porque na minha história aí no mercado cripto, desde 2018, tendo um monte de cliente aqui na Mercúrios, a gente já viu muita gente perdendo muito dinheiro montando uma carteira arriscada, montando uma carteira de altcoins. Eu já vi muito mais gente perdendo dinheiro, perdendo tudo, tentando investir em altcoins, do que gente ganhando dinheiro. Então, isso me obriga a vir aqui e fazer um vídeo da forma que a gente considera a melhor forma de se expor a esse tipo de criptomoeda mais arriscada. E antes de continuar o vídeo, eu queria 15 segundinhos da atenção de vocês para fazer um convite que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Black Friday da Mercúrios Pro tá aberta. Uma vez por ano a gente abre a melhor condição que a gente abre no ano, 50% de desconto, 2 anos pelo preço de um na Mercúrios Pro, que é o que eu considero a assinatura mais completa do mercado. A gente tem mais 70 análises de altcoins, a gente tem carteira de airdrops, carteira recomendada, atendimento, é muita coisa por um preço muito atrativo. Se você quiser participar dessa condição especial e ser Mercúrios Pro para os próximos 2 anos com a gente, ao longo do próximo ciclo de alta, provavelmente inteiro, clica aí no primeiro link da descrição e vai ser um prazer ter você com a gente. E se aventurar nessa estratégia de montar uma carteira de altcoins envolve muito ter uma estratégia de rebalanceamento, de gestão de risco e também estar muito atento aos ciclos de mercado. Eu trouxe alguns dados que embasam um pouco isso. Aqui é um estudo que ele monta uma carteira que compra toda a moeda que entra no top 100 de market cap e vende toda a moeda que sai do top 100 market cap e compara com a performance de uma carteira que ela fica só 100% comprada em Bitcoin. E a gente vê que a performance da carteira, que é só Bitcoin, ela é muito melhor do que a performance da carteira de altcoins. Por quê? Porque mesmo as altcoins do top 100 market cap, elas têm uma performance ruim ao longo do tempo, porque a grande parte delas tem uma performance negativa, ou até deixam de existir. Então, mesmo as altcoins de maior capitalização, elas acabam tendo um risco muito grande. E ao longo do tempo mostra que uma estratégia focada em altcoins, se ela não for muito bem pensada e não tiver um rebalanceamento muito grande, você não performa mais do que o Bitcoin. O melhor exemplo disso é, por exemplo, as altcoins, as criptomoedas de jogos, que foi o grande hype, a grande narrativa do último ciclo. Muita gente ganhou muito dinheiro, com a XS principalmente, mas de 2021 para cá, todas estão amargurando uma queda de mais de 90%. Então aqui na tela a gente tem a XS, Sand, Mana, que foram os principais casos que bombaram ao longo de 2021, estão aí carregando uma performance de mais de 90%. E eu particularmente conheço muito mais gente que perdeu dinheiro do que ganhou dinheiro com essas criptomoedas. Uma desvalorização de 90% é muito difícil, coloca no buraco é muito difícil sair. Por isso a importância de uma estratégia de rebalanceamento. E aqui no canal tem vários vídeos que ensinam DCA, ensinam estratégias de rebalanceamento. O foco nesse vídeo aqui é como montar, como escolher as melhores criptomoedas e montar uma carteira de altcoins muito bem balanceada. E para montar essa estratégia de investimento 100% em altcoins, eu separei ela em 2 pilares. O primeiro pilar é você encontrar as melhores criptomoedas e o segundo pilar é você diversificar para construir uma carteira muito bem equilibrada. Começando pelo primeiro, que é encontrando as melhores altcoins. Quais são as características que a gente quer encontrar para montar uma carteira de altcoins? Aqui na nossa visão, na estratégia de investimento, na filosofia de investimento da Mercúrios, as melhores altcoins, as melhores criptomoedas, elas têm um conjunto de 2 características: fundamentos de longo prazo e narrativa forte. Narrativa forte é o mercado estar olhando muito para aquele setor, para aquele ambiente em que a criptomoeda está inserida. O que no final do dia é um nome bonito para falar fundamento, né? No final do dia, se você não tem fundamento forte, você não consegue atrair a narrativa para si, você fica de fora do mercado. E
tentando justificar um pouco por que essa questão de narrativa é tão importante, principalmente na questão de altcoins, o mercado cripto ele é formado por ciclos. Mas cada ciclo ele traz em si uma narrativa muito forte e as criptomoedas que se valorizam mais dentro daquele ciclo são as criptomoedas que estão inseridas dentro dessa narrativa, que é o setor que está no holofote no momento. Estou dando alguns exemplos. No primeiro grande ciclo do mercado cripto, que foi o ciclo pós-2009, pós-criação do Bitcoin, que foi quando provavelmente as pessoas mais ganharam dinheiro investindo em Bitcoin, que pegou o ativo a centavos, o grande valor era uma moeda digital, uma moeda descentralizada, a narrativa do Bitcoin. No segundo ciclo, que foi o ciclo em torno de 2015, ali um pouco antes de 2015, foi o ciclo da criação das plataformas de contratos inteligentes. Então a evolução do Bitcoin, o Bitcoin ele era uma rede, uma blockchain que você conseguia transacionar valores e o próximo passo seria uma blockchain que você conseguiria construir aplicações em cima. Então a gente teve Polkadot, Ethereum, Cardano e uma certa narrativa ali de outras redes de transmissão e de valores e de pagamentos, como é o caso da Monero e da Litecoin. Foi a grande narrativa onde os principais criptoativos estavam envoltos nessa discussão nesse momento. O terceiro grande ciclo foi o DeFi Summer, o verão das DeFis, que foi quando nasceram de fato as primeiras aplicações em cripto. Antes disso, a gente só tinha blockchain, só conseguia transacionar valor de um lado para o outro. Foi aí que os principais aplicativos de cripto começaram a nascer. Foi no DeFi Summer de 2000 começaram as aplicações a nascer ali em 2018, mas explodiu mesmo lá para 2020, beleza? Uniswap, Aave, Maker foram as melhores performances. Quem ganhou dinheiro nesse token ganhou dinheiro nessa época. De lá para cá, a performance não vem sendo muito boa. O último ciclo, a última grande narrativa foi as tal das blockchains alternativas, ou as Ethereum Killers, né, as matadoras da Ethereum, que foi o ciclo de 2020 para 2021, quando a Ethereum começou a ter muita demanda, começou a ver que as taxas eram muito altas, Ethereum é uma porcaria, precisam de novas blockchains no mundo, Ethereum perdeu o usuário, perdeu o capital e o capital fluiu para essas outras blockchains, os principais casos aí a Solana, Avalanche, Phantom, que explodiram muito nessa época, então provavelmente muita gente aqui investiu em Solana abaixo de 10, 20 dólares e chegou a valorizar lá para cima dos seus 300 dólares, é um dos exemplos de narrativa muito forte. E a gente viu que ao longo desse último ano a narrativa que mais vem sendo, vou dizer assim, mais tá no holofote do mercado, mais vem sendo discutida, são as segundas camadas de Ethereum e Liquid Staking, staking líquido, com o principal representante sendo Lido. Então, a cada ciclo, a atenção do mercado vai migrando para alguma aplicação, vai migrando para alguma discussão, algum setor diferente. Você precisa estar muito atento a onde está essa narrativa, aonde está a atenção do mercado no momento, porque é dali que vão sair as melhores oportunidades de investimento. E para uma carteira de altcoins, especificamente, é muito importante essa narrativa, porque você está buscando assimetrias muito grandes. Então você não pode, por exemplo, montar uma carteira de altcoins de ativos que não estão tanto na narrativa. Está entrando dinheiro novo no mercado, mas não está indo para esses ativos. Então você está lá ainda preso na narrativa do DeFi Summer de 2020. Então sua carteira ela é concentrada em tokens de DeFi. O dinheiro novo que está entrando no mercado, ele está entrando para outros ativos. Então talvez eles não tenham a grande valorização que você quer. Você está assumindo um risco muito grande por uma possibilidade de retorno não tão grande assim. Beleza, Gabriel, já sei que eu preciso estar bem posicionado nas melhores narrativas, mas qual a melhor criptomoeda para eu encontrar ali dentro dos setores que estão mais no holofote? Compro tudo, pulverizo em todas as criptomoedas daquele setor? Você pode fazer isso, mas você vai diluir muito mais a sua oportunidade de ganho. Você vai estar praticamente apostando ali e dependendo muito da especulação do setor como um todo. Se você quer aumentar a sua probabilidade de ganhar dinheiro e reduzir a sua probabilidade de perder dinheiro, aí você tem que ter pelo menos um crivo para encontrar as melhores criptomoedas dentro daquele setor. Obviamente, no mercado cripto, um mercado extremamente racional, as coisas podem subir por pura especulação. Mas eu, Gabriel, e dentro da filosofia da Mercúrio, a gente não gosta de depender unicamente da especulação para que nosso portfólio suba. Obviamente, alguns ativos podem subir meramente por causa da especulação, mas a gente gosta de entender por que a gente ganharia dinheiro dentro de um ativo. E como que a gente faz isso?
procurando as melhores criptomoedas, procurando as características que a gente acredita que formam uma criptomoeda vencedora. E foi por meio dessa estratégia de investimento que a gente investiu em Ether abaixo de $400, a gente investiu em Matic lá atrás, a gente investiu em Lido e fizemos mais de 400% no meio de um bear market. É por meio dessas características que a gente tenta encontrar e construir o melhor portfólio. Fundamentos fortes dentro de uma narrativa muito forte também. Então a gente costuma quebrar a nossa estratégia de análise, encontrar as melhores criptomoedas dentro de alguns pilares de análise, como é o caso de modelo de negócios, governança, tokenomics e riscos. Então a gente quer um ativo que ele tenha um caso de uso que vai atrair muitos usuários e gerar receita, uma governança, um time muito bom que vai atrair a confiança do mercado, um tokenomics que não vai ser um tokenomics com uma ultra inflação absurda que vai prejudicar o token e risco baixo porque a gente não quer investir em nenhuma terra-luna da vida. Essas características, fazer quase um checklist na hora de procurar cripto e ver se elas têm ao máximo essas características, nos ajuda a encontrar boas criptomoedas que terão probabilidades maiores de se valorizar num ciclo de alta. E um macete que ajuda a você a encontrar essas criptomoedas é você observar as métricas-chave de cada setor, as principais métricas de cada setor. Por exemplo, estou olhando para alguma aplicação dentro de um setor. Beleza, olha para a questão da geração de receita. Se esse cara tem uma base de usuários muito grande, consegue cobrar muito em cima disso e isso invariavelmente vai ser transferido para o token, por exemplo. Então, estou olhando ali para o setor de liquid staking. Você olha que a Lido ela é muito dominante dentro daquele setor. Estou olhando para o setor de derivativos. Eu olho e vejo que a de YDX e a Synthetix são muito dominantes dentro daquele setor. Estou olhando para o setor de plataformas de contratos inteligentes. Vou procurar as métricas-chave do setor de plataformas de contratos inteligentes, que é, no caso, efeito rede. Então, vou procurar as blockchains que possuem o maior número de protocolos, o maior número de volumes, o maior número de usuários. Entender as métricas-chave te ajuda muito a não investir em uma criptomoeda que depende apenas de especulação, que tem o mínimo dos fundamentos necessários para surfar as narrativas fortes do mercado. Beleza, Gabriel, já entendi que eu preciso estar posicionado nas criptos com uma narrativa muito forte, então eu vou acompanhar o mercado, acompanhar os principais produtores de conteúdo, os principais analistas para entender as narrativas. Já tenho a minha regrinha de bolsa aqui para encontrar as melhores criptomoedas e montar a melhor carteira dentro dessas narrativas. Esse é o primeiro pilar da sua carteira de altcoins. O segundo pilar agora é a diversificação. E não subestime a diversificação, porque ela é importantíssima quando se trata de altcoins. Eu queria trazer um gráfico para embasar isso daqui que eu tô falando, que é esse gráfico aqui, que daquele estudo que eu mostrei da performance da carteira de altcoins, que ele mostra que quando você estuda por um período prolongado, cerca de 3 anos ali, todas as altcoins que passam pelo top 100 de market cap, nesse estudo eles analisaram mais de 1.000 altcoins. 200 altcoins elas tiveram uma performance negativa, 714 deixaram de existir e só 76, menos de 8% das altcoins estudadas, elas tiveram retorno positivo. E só 16 altcoins tiveram retorno de mais de 50%, menos de 2% de todas as altcoins estudadas. Então, se você tem uma carteira de altcoins, é muito importante você maximizar, você buscar aumentar ao máximo a probabilidade de você encontrar as altcoins, primeiro, que tem um retorno positivo e segundo, que tem esse retorno de mais de 50%, porque se você está tomando um risco tão grande, é porque você precisa ter um retorno tão grande. Então, você concentrar muito o seu capital em poucas altcoins e você concentrar muito ou até dar o win em alguma, corre o risco de você estar investindo em alguma das altcoins que está no pedaço azul da pizza. Você está investindo em alguma que vai morrer ou que vai ter um retorno negativo. E aí você assumiu muito risco para nada. Você precisa diversificar para aumentar a sua probabilidade de capturar uma simetria muito grande. E aqui são 2 tipos de diversificação. A primeira diversificação é a diversificação entre setores, entre narrativas diferentes dentro do mercado cripto. Gabriel, eu vi que liquid staking é uma narrativa que está bombando aí, o mercado de staking vai explodir, tá todo mundo falando disso. Peguei minha carteira de altcoins, coloquei 100% em 10 criptomoedas de staking. Beleza, cara. E se não explodir? E se liquid staking não for tudo isso? E se dentre o setor, as criptomoedas competirem entre si e só uma explodir, e não todas explodirem? É uma probabilidade.
e aí você assumiu um risco muito grande, não diversificou como deveria diversificar e acabou não tendo o retorno que você almejava. Então a diversificação entre setores com menos riscos e setores de mais risco, por exemplo, setores de menos riscos, plataformas de contrato inteligente, blockchain sempre vão existir. Então você tem uma parte maior do seu portfólio em blockchains, entre segundas camadas ou blockchains alternativas, é um play mais seguro, porque plataforma de contrato inteligente é algo certo no mercado cripto, vai continuar existindo, mas você tem uma parte do seu capital no mercado de jogos, por exemplo, no setor de jogos. Ah, mas jogos eu acredito muito no setor, tudo bem, mas é muito menos provável, muito menos certo de que esse setor ele vai continuar existindo e que ele vai ser o que a gente espera que ele seja. Então faz sentido essa diversificação entre setores e dentro de cada setor, para você não depender de um ativo especificamente dentro de cada setor. Esse é o primeiro formato de diversificação que você deve ter quando você pensa em escolher as criptomoedas que vão compor o seu portfólio de altcoins. E a segunda diversificação é a diversificação entre capitalização de mercado. Se você está buscando um retorno muito grande numa carteira de altcoins e está concentrando todo o seu capital em ativos top 10 market cap, muito provavelmente você não vai atingir isso, porque os ativos que já têm uma capitalização de mercado muito grande no mercado cripto, eles precisam crescer muito, eles precisam de um capital muito grande para atingir esse retorno que você está buscando. Então a gente teria que ver aí Solana, Matic, Chainlink do tamanho da Apple, do tamanho da Microsoft para você conseguir fazer os seus 20, 50x que você está buscando dentro da sua carteira. O inverso também é verdade, não concentrar 100% dos seus ativos em ativos fora do top 100, fora do top 200 market cap. Ativos com capitalização de mercado muito baixa, eles são muito mais arriscados. Então a probabilidade é maior de você perder dinheiro e ir à ruína do que você almejar, você atingir esse retorno muito grande que você estava buscando. Então no final, pessoal, eu montei aqui uma regrinha de bolsa, 6 dicas que eu considero que são essenciais para o investidor manter em mente ao montar uma carteira arriscada em cripto, ao montar uma carteira de altcoins. Eu acredito que algum investidor que seguir esse checklist, seguir essas 6 dicas ao longo dos próximos 2, 3 anos, montando uma carteira mais arriscada, vai maximizar as chances de ter um retorno grande e reduzir os seus riscos. Montar o que todo mundo busca, uma carteira equilibrada. Primeira dica é, investir em altcoins é extremamente arriscado, você deve ter isso em mente, ter uma estratégia de rebalanceamento e de gestão de risco, fazendo DCA, por exemplo, vendendo no momento em que o mercado está mais esticado, utilizando métricas para conseguir fazer isso. Segundo ponto, procure altcoins com fundamentos e narrativas fortes, na nossa visão é a melhor estratégia para você maximizar, aumentar a probabilidade de encontrar as moedas vencedoras, as altcoins que vão ter um bom retorno num mar em que a grande maioria não tem bons retornos, estatisticamente comprovado. Terceiro ponto, saiba avaliar as métricas chaves do mercado, você saber olhar para os números certos vai te ajudar nessa busca, nesse mapeamento das melhores oportunidades. Quarto, diversifique entre pelo menos 10 altcoins. Ter uma carteira de altcoins já é arriscado, ter uma carteira de altcoins concentrada é mais arriscado ainda. Quinto, diversifique entre setores. Vá de setores menos arriscados, setores mais arriscados, de forma com que você consiga capturar narrativas diferentes no mercado. E por último, diversifique entre capitalização de mercado, também é muito importante para você ter, dentro dos ativos arriscados, ativos mais e menos arriscados. Lembrando aqui, pessoal, isso daqui é um vídeo em que eu estou exprimindo a visão da Mercúrios em relação à melhor forma para você diminuir o risco na construção de uma carteira arriscada. Não sou ninguém para dizer o que cada um deveria fazer com o seu dinheiro. Estou tentando construir um conteúdo educacional sobre a forma como a gente aqui da Mercúrios tomaria risco no mercado cripto com base na experiência que nós temos e principalmente no relato que a gente viveu com todos os nossos clientes. Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso de alguma forma para vocês, que vocês consigam aplicar essa estratégia ao longo dos próximos anos e ganhar muito dinheiro no ciclo de alta do mercado cripto. E até o próximo vídeo.